Olá, eu sou Milena de Mota e Assunção Advogados Associados e essa semana a gente está trazendo esse tema da alienação parental da Lei 12.318 de 2010, que completou essa semana uma década de existência. E o crime de alienação parental, ele está definido no artigo 2º dessa lei e ele fala da seguinte forma: considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Então a gente percebe que a alienação parental é definida ali como uma interferência negativa psicológica, né, contra as crianças e os adolescentes, né? A lei fala como vítima, né, ali desse crime a criança e o adolescente, apesar do tribunal já está entendendo e estendendo a aplicação dessa lei a pessoas idosas, né, muitas vezes motivado por interesses ali de expectativas de herança, né, e outras questões, enfim, ou a outras pessoas que tenham de alguma forma a sua capacidade mental ou de discernimento ali reduzida. Então, a proteção bem maior aqui é uma integridade psicológica. E inclusive essa semana que a gente teve aí a comemoração do Dia do Psicólogo, que é um profissional que a gente assim presta até a nossa homenagem, o nosso reconhecimento da importância do trabalho, do papel desenvolvido pelo psicólogo na sociedade. E para a configuração do crime de alienação parental, a gente vê que ele tem uma importância assim clara e patente nesse caso. Então, tanto para caracterizar o crime ali de alienação parental, como para descaracterizar, né, o trabalho psicológico, um laudo técnico, um estudo social do caso, a gente vê que tem uma importância relevantíssima, né? Então a gente vê que o legislador ali buscou repudiar ali, impedir que atos de vingança, normalmente movidos por vingança, por questões mal resolvidas, relacionamentos que, enfim, a criança, o adolescente acaba sendo uma esponja daquele relacionamento danoso, nocivo, que os adultos que deveriam ali ser o seu esteio, o seu amparo, né, acaba trazendo consequências incalculáveis na formação psicológica, no amadurecimento dessa criança, desse adolescente enquanto indivíduo, né, e aí ferindo o direito, inclusive assegurado constitucionalmente, que a criança tenha dignidade, uma convivência familiar saudável, certo? Livre de qualquer tipo de crueldade, de opressão. Então, a lei, ainda que pese aí ter muitas críticas, né, sobre essa lei 12.318 de 2010, né, com projetos aí de alteração dessa lei e também movimentos para que essa lei seja revogada, acho que a gente tem, acho que como reflexão, buscar ali não só como profissional do direito que lida, né, com a aplicação da lei, mas também como participantes aí da sociedade, muitas vezes como pai e mãe, a gente ter responsabilidade, ter cuidado no trato ali com as crianças e os adolescentes sob a nossa guarda, ainda que profissional, né, quando no caso do advogado que cuida ali de caso de direito, que envolve direito de família, mas fazer um trabalho assim minucioso e que envolve inclusive o auxílio de outros profissionais aí, como, né, reiterando aí o psicólogo principalmente, para que essa lei seja realmente aplicada de forma justa e de forma que tenha proteção daquela criança, do adolescente, ou daquele idoso, ou daquela pessoa ali com certo tipo de incapacidade, não ser privada de uma convivência familiar saudável, né? Preservar os laços familiares
como reconhecendo que esses laços familiares são tão importantes para a saúde, para uma vida plena, para uma vida digna de qualquer ser humano, tá? Então, essa semana a gente traz esse artigo jurídico da Solange Pacheco, que ela, além de ter competência, ela tem um lado humanizado muito interessante, muito peculiar dela, e é isso. Vai lá no nosso blog, dá uma lida no artigo dela sobre alienação parental, que é um tema interessante. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Bom final de semana. Até semana que vem, se Deus quiser.